Olá, eu sou o Pastor Léo e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje respondendo uma pergunta tão importante, uma pergunta que muitas pessoas fazem: como ler o livro de Apocalipse? Essa pergunta veio da Marcele, da Ana Marcele, lá de Belo Horizonte. Que cidade linda e maravilhosa! E se você não conhece Belo Horizonte, você deve visitar. Mas a pergunta é: como ler o livro de Apocalipse? Apocalipse é um livro assustador para algumas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Talvez você também tenha esse medo, sente esse medo. Outros também não gostam de ler Apocalipse pela simbologia, As palavras falam muito sobre cavalo, morte, fala sobre as pragas, fala sobre o anticristo, a besta, e muitas pessoas ficam confusas. Eu não sei se você sente medo, se você fica confuso, mas eu posso lhe dar a minha certeza. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso e você não pode se esquecer de ler e estudar o livro de Apocalipse. Para te ajudar, eu quero te dar algumas dicas aqui de como ler esse livro tão maravilhoso. A primeira delas: ore para que o Espírito Santo venha te iluminar. Por que eu falo isso? A Bíblia diz que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. A palavra inspiração, theopneustos, significa que o Espírito Santo soprou sobre os escritores a revelação da palavra. Isso significa que para você ter um melhor entendimento do livro de Apocalipse, em primeiro lugar você tem que orar, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que você venha compreender esse livro maravilhoso. É importante também, você que está anotando aí, e eu sempre quando eu estou ensinando e conversando sobre a palavra de Deus, eu gosto de, em primeiro lugar, pegar uma caneta, um papel e ir escrevendo tudo aquilo que estão me ensinando, e eu gostaria que você fizesse o mesmo. Então, em primeiro, ore para que o Espírito Santo te ilumine. Segundo, entenda a diferença entre as linguagens literais e figurativas. Devemos ler sempre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Devemos ler com uma atitude séria, mas o livro de Apocalipse nós não podemos ler literalmente. Existem algumas partes que não são literais, e sim figurativas. Então o João usa esse simbolismo porque ele estava na ilha de Patmos, ele estava ali como um prisioneiro e ele está vendo aqueles acontecimentos escatológicos e ele está vendo e entendendo de acordo com aquilo que ele estava vivendo naquele momento. É por isso que o terceiro passo, a terceira dica, é que nós precisamos entender, você precisa entender o propósito de Apocalipse. O livro, quando Jesus vem revelando para João, ele vem dizendo: essa é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, é a minha revelação. Jesus falou para João. Então, em todos os capítulos, em todos os versículos, você precisa procurar Jesus nesse livro. E como eu falei, quando nós estamos falando em Jesus, entendendo que Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, se torna mais especial ainda e mais maravilhoso ainda. É importante, em quarto lugar, a quarta dica, entender as divisões do livro de Apocalipse. O próprio Jesus Cristo apresenta para João, no capítulo 1, no versículo 19, as coisas que já aconteceram no passado, as que são no presente e as que hão de acontecer no futuro. Mesmo que o livro de Apocalipse não foi escrito numa ordem cronológica, numa sequência cronológica, nós podemos entender esses três tempos. Sabe por quê? Deus não trabalha no nosso tempo. Deus está agindo na eternidade. Porque para você, para mim, é muito importante entender o tempo, os minutos, segundos, as horas, os meses e assim por diante. Mas Deus está olhando na eternidade. Esse é o tempo de Deus. Deus trabalha na eternidade. A quinta dica: olhe para o contexto histórico e do Antigo Testamento. Muitas pessoas começam a ler o Novo Testamento e maravilhoso, lendo os evangelhos, os livros históricos, as cartas de Paulo, todas as cartas, e chega em Apocalipse e não entende nada. Por quê? Porque você não leu e entendeu
o esquema profético da Bíblia, todos os outros livros proféticos, como Isaías, Malaquias, Daniel. Então, para que você entenda o livro de Apocalipse, você tem que ler também todos os outros livros proféticos do Antigo Testamento. Para te ajudar, e essa é a última dica, eu preparei uma lista de recursos, comentários, bíblias de estudo, que você vai ter acesso aí na seção dos comentários, para que você venha a procurar esses recursos e ler. Isso é muito importante também. Mas lembre-se, a melhor pessoa para te ajudar é o Espírito Santo. E eu tenho certeza, a minha oração por você é que ele esteja junto com você nessa caminhada, para que você venha entender esse livro maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, compartilhe com os seus amigos e dê um like, se inscreva no canal, porque nos ajudará a compartilhar essa palavra com outras pessoas. Deus abençoe.